Olá, queridos analistas, vamos falar de gestão de processos, né? Então, minhas apostas aí para essa parte da prova que vai cobrar, né? Talvez, né, o conceito geral de processos. Eu aposto fortemente em uma questão sobre a modelagem usando o BPMN, né? Aqueles símbolos que a gente falou em aula. Aposto fortemente numa questão dessas. E talvez alguma coisa aí, também estou apostando em mineração de processos. Tá? Então, são minhas apostas para essa parte de gestão de processos. Vamos revisar isso para ver o perfil, então. Lembra primeiro, o que é um processo? Né? Processo é esse desenho aqui. Processo remete à transformação. Transformar uma coisa em outra. Transformar entradas em saídas. Então, qualquer definição de processos passa, de uma forma ou de outra, por este desenho aqui. Por esse desenho aqui. De uma transformação de entradas em saídas. Tá? Fechou? E aqui está a definição lá do guia BPM CBOK. Ó. Uma combinação de todas as atividades e suporte necessários para produzir e entregar um resultado. Ó. As atividades e suportes necessários para gerar um resultado. Agregação de atividades e comportamentos que são executados por humanos ou máquinas. Existem processos automatizados, inclusive está no teu edital, né? Automação de processos, para alcançar um ou mais resultados. Essa versão aqui é do PMBOK, a primeira é do PMBOK 4 e a de baixo é do PMBOK 3. E a última, conjunto de atividades interdependentes. Lembra, as atividades não são independentes, não são isoladas, elas são como se fosse uma corrente, interconectadas, uma impacta na outra. Então são interdependentes, ordenadas no tempo e no espaço, não é de qualquer jeito, que ocorrem como resposta a eventos, né? Existe um evento de início, e possui objetivo, início, fim, entradas, saídas bem definidos. Esse é o conceito do nosso amigo, também PMBOK 3. Certinho? Isso é processo. E os tipos básicos? Bom, tipos básicos primários, quando encosta no cliente. Processo primário é aquele que encosta, que entrega o produto ou serviço direto para o cliente. Primário, principal. Os de apoio são os de suporte. Eles não entregam valor direto para o cliente. Eles dão suporte e apoio a outros processos. E os gerenciais servem para gerenciar essa bagunça, para controlar, monitorar o que está acontecendo. 3 tipos básicos de processo, lá no guia PMBOK, primários, de apoio e gerenciais. E aí eu resolvi trazer esse outro conceito aqui, mais por um descargo de consciência, porque tem um dos livros que a banca já usou há um tempo atrás, né, faz um certo tempo, mas que falava sobre a hierarquia de processos. E é bem tranquilo mesmo, porque a hierarquia é o tamanho, basicamente, do processo. E segue essa ordem. Tem o macroprocesso, que é uma união de processos. Aí tem o processo, que a gente sabe que processo é um conjunto de atividades. E a atividade é formado por um conjunto de tarefas. Então eu estou dizendo assim, ó, quais são os componentes que estão dentro dos outros. Macroprocesso é um conjunto de, deixa eu limpar aqui, macroprocesso é um conjunto de processos, processos é um conjunto de atividades e atividades é um conjunto de tarefas. Mas, Rafael, tu pulou ali subprocesso. Sim, porque alguns autores incluem o subprocesso e outros não. Né? Mas se incluir o subprocesso nessa hierarquia é muito fácil, porque, obviamente, o subprocesso é um pedaço do processo. Então, obviamente, ele vai estar aqui. E depois do subprocesso vai continuar atividade e tarefas. É uma hierarquia de tamanho. Macro, processo, atividade, tarefa. Tá? É a decomposição da coisa. Tranquilos? Vamos lá. Aí tem um item do teu edital que ele fala em gestão de processos e gestão por processos, né? O que é a gestão de processos? É fazer o gerenciamento de um ou alguns processos. O que é gestão por processos? É o gerenciamento da empresa por meio da lógica de processos, ou seja, é um impacto muito maior, é uma mudança estrutural. Por exemplo, tudo começa com a gestão funcional tradicional. Essa é a mais comum nas organizações, né? E ela é verticalizada. Ela é verticalizada, tem essas barreiras entre as áreas aqui, ó. Uma não conversa com a outra direito, ó. Tem a lacuna entre as áreas aqui, ó.
Então esse é o principal problema da estrutura funcional. Aí eu começo a pensar em processos. Então primeiro eu coloco os processos em segundo plano, lembrando que eles existem, daí eu trago eles para o primeiro plano, e por fim eu tenho uma estrutura orientada por meio de processos. É uma estrutura horizontalizada, com foco no processo. Então, a diferença entre uma gestão de processos e uma gestão por processos é que a gestão de processos pode ser feita em qualquer estrutura. Eu gerencio um processo, 2 processos, 3 processos. A gestão por processos é gerenciar a empresa por meio da lógica de processos. É uma mudança, um impacto muito maior. Uma mudança estrutural. Vamos adiante. Aí eu entro no conceito de BPM, né? Business Process Management, que é essa disciplina que cuida do gerenciamento de processos. Business Process Management, gerenciamento de processos de negócio. Então, é essa disciplina que gerencia processos. O que é gerenciar processos? Identificar, desenhar, executar, monitorar, redesenhar, melhorar. Então, fazer tudo com o processo é gerenciar processo, tá? Para alcançar resultados consistentes e alinhados com as metas estratégicas. Portanto, esse tal do BPM, né, que é a disciplina que gerencia processo, que está lá no guia BPM CBOC, trata de processos de negócio como ativos que visam entregar valor ao cliente. E aí tem outro conceito, né, que está no teu edital, que diz assim, modelagem de processos usando o BPM. O que é modelagem? Modelagem é fazer o modelo do processo. Modelar é criar modelos. Ou seja, modelar é o conjunto de atividades envolvidas na criação de modelos, representações dos processos de negócio, como eles são hoje e como eu quero que eles sejam. As is, como é hoje, to be, como eu quero que ele seja. Outra expressão que pode aparecer na tua prova. As is, hoje. To be, como eu quero que seja. Se a banca cobrar o PMBOK 3 na tua prova, que é a versão anterior, ele vai chamar essa etapa do as is de análise. Análise as is. No ciclo de vida BPM, análise as is. E desenha to be. Desenho to be. Analiso as is. Analiso como é hoje. Desenho como eu quero que seja. São duas etapas do ciclo de vida BPM lá na versão do CBOC 3. Tá? Então, análise as is, desenha to be. Tudo isso faz parte da modelagem, de representar o processo como ele é hoje e como eu quero que ele seja. Justamente para depois implementar esse processo desenhado, monitorar o que está acontecendo, né? E, por fim, fazer um refinamento dele. Então, o ciclo de vida BPM na versão 3, ele tem essa lógica de planejamento, análise as is, desenha to be, implementa, monitora e refina. São as 6 etapas do ciclo de vida BPM lá no PMBOK 3. No PMBOK 4, que é o mais moderno, ele já muda para 5 etapas, ele junta essas duas numa só. Vamos lá. Transformação. Transformar processos é modificar processos. E lembra que a transformação pode ser incremental, aos pouquinhos, do tipo ciclo PDCA, é uma mudança incremental, aos pouquinhos, eu aproveito o que eu tenho hoje e gero pequenas mudanças. E a radical, que é a nossa amiga, principal exemplo, reengenharia. E aí tu lembra da reengenharia do amor, né? Da música lá do Roupa Nova, Reengenharia do Amor, que a gente recomeça do zero sem reclamar. Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar, eu não me permito chorar. E recomeço do zero sem reclamar. Recomeça do zero, o princípio da folha em branco. Reengenharia. Jogo fora o que eu tenho hoje e recomeço. Folha em branco, reengenharia. Ou, no caso da música, reengenharia do amor. Coisa linda, coisa maravilhosa. Mineração de processos. Minerar processos, lembra? Tem tudo a ver com a ideia do data mining, que é a mineração de dados, que é ir lá e minerar, né? Achar os dados que estão lá nas minas organizacionais, né? O que são as minas? Os bancos de dados, aquelas coisas meio perdidas lá. Eu vou lá e minero esses dados, busco lá das profundezas
dos bancos de dados das organizações e gero informação valiosa. Isso é o data mining, né? Mineração de dados. Eu vou lá nos bancos de dados lá e nas profundezas e minero informações para gerar, minero dados, né, para gerar informações valiosas. Porque lembra que um conjunto de dados gera informação. E a informação processada por alguém gera conhecimento. É a lógica aí da gestão de dados é essa. Eu agrupo dados para gerar informação. E a informação, quando ela é aprendida, introjetada por alguém, ela se tornou um conhecimento. Olha que lindo isso, né? Essa é a base da lógica da gestão de dados. Quando a gente fala em gestão do conhecimento, que não está no teu edital, mas poderia estar, tem essa lógica aqui, a gestão do conhecimento. Portanto, a mineração de processos tem a mesma lógica da mineração de dados, só que em relação aos processos. Eu vou lá, nos sistemas de informação, nos bancos de dados, né, no local onde eu tenho os registros da minha organização, os logs, os registros, os bancos de dados, e eu faço o quê? Eu faço essa mineração. Eu crio um sistema geralmente automatizado para ir lá e procurar processos. Então, mineração de processos é descobrir, monitorar e melhorar processos reais, porque eles estão lá acontecendo, eles estão lá, só que muitas vezes eu não sei que eles estão acontecendo, muitas vezes eles estão perdidos lá, mas estão acontecendo. Então, a sacada da mineração é trabalhar com processos reais. Reais. Tá? Então, cuida isso na hora da prova, na questão sobre mineração. Tá? Então, eu pego todas as informações de processos, os logs e atividades, armazenados nos sistemas, faço uma análise automatizada e disponibilizo para os analistas para que eles possam criar modelos que reflitam o quê? A realidade. Portanto, eu uso a mineração para descobrir processos que eu nem sabia que existiam, para monitorar processos que eu sei que existem e eu quero ver se eles realmente ocorrem daquela maneira que eu acho que eles ocorrem, ou melhorar processos reais também, né? Então, a ideia básica é descobrir processos, melhorar processos com base em informações reais. Isso é a mineração de processos. E a minha grande aposta para a tua prova, se cair, eu quero um pedaço de picanha especial no churrasco, a minha grande aposta é o conceito baseado em processos reais, de buscar processos reais lá nos registros, ou as 3 categorias de técnicas aí de mineração. Eu tenho mineração para, vamos lá, descobrir processos, mineração para descobrir processos, tá? Mineração para verificar a conformidade dos processos. Ó, então, primeiro, eu estou descobrindo um processo que eu nem sabia que existia. Segundo, eu estou verificando se o processo que eu tenho mapeado, que eu tenho um modelo descrito, é igual ao que está sendo realizado na vida real. Então, eu estou verificando a conformidade do processo real com os modelos que eu tenho. E o terceiro é, com base nisso, eu posso fazer uma comparação para aprimorar processos. Eu melhoro processos de acordo com os dados reais. 3 categorias. Descobrir processos, verificar se os processos estão rodando como eu acho, ou seja, conformidade, descoberta, conformidade, aprimoramento. Descobrir, conformidade, aprimoramento. São as 3 categorias de técnicas aí de mineração de processos. Matou? Vamos adiante. Porque chegamos na nossa amiga BPMN, a minha grande aposta para a prova vai ter uma questão de BPMN, porque a banca tem cobrado. Se a banca mantiver o perfil, ela vai cobrar uma questão com a modelagem BPMN. E aí, no material de vocês original da aula, eu citei ali os diferentes elementos, os detalhes deles, né, os que eu apostava ali, né, não coloquei todos no material de vocês, porque era uma loucura, muita coisa para decorar. Mas eu coloquei aqueles principais que eu apostava. E aqui eu vou restringir mais ainda. Aqui eu vou apostar de verdade. Aqui, nessa aula, eu vou apostar, né? Oh, peraí que eu acho que eu travei aqui, né? Segura aí. Agora que eu vi que tinha travado minha câmera agora há pouco, mas tudo bem, voltei,
Tá, destravei. Vamos embora continuar a aula. Por isso que eu tenho uma telinha aqui do lado, de vez em quando dou uma olhada nela para ver se está funcionando aqui. É o meu estúdio, né, mostrando a tela se está gravando ainda. Vamos embora. Então, os 5 elementos aí que são as minhas apostas, né, de uma questão certa aí na prova BPM-N. Vamos lá. 5 principais grupos de elementos. Primeiro, as swim lanes, né, que são ali pool, que é a piscina, onde ocorre o processo. Lane, raia, onde vai estar cada ator, executor do processo. E milestone, os marcos do processo, né? Os marcos geralmente temporais, que marcam alguma transição de uma fase para outra. Tá? Então, pool, lane e milestone. Depois, objetos de fluxo, que vão estar no fluxo de atividades do processo. Então, quais são os objetos que estão no fluxo de realização, de execução? Vai ter os eventos, que são as bolinhas, as atividades, que são os retângulos, e os gateways, os pontos de decisão, né? Um portão que dá um caminho, que são os losangos. Depois, eu tenho os conectores. E aí, eu tenho um conector que é o fluxo de sequência, que ele justamente é aquela seta inteira, que ele mostra o fluxo do processo. O fluxo de mensagem, que também é uma seta, só que é uma seta tracejada. E associação. Associação não mostra um fluxo, mostra só que existe uma associação entre um elemento e outro. Os conectores de associação geralmente associam um artefato a um objeto do fluxo. Então, a associação geralmente é uma linha pontilhada, assim, ó, que conecta um objeto do fluxo a alguma coisa que vai ajudar a explicar ele melhor, que vai dar... Os artefatos geralmente servem para dar alguma explicação um pouco melhor do que está acontecendo no processo. Eles não fazem parte do fluxo, no sentido de mostrar uma tarefa sendo executada. Não. Eles servem para fazer uma explicação. E eu conecto eles por meio desse conector chamado associação, que não tem seta na ponta, ele é só uma linha pontilhada ali, ou tracejada. Tá? E ele vai conectar. Ele vai conectar o quê? Os objetos de fluxo com os artefatos. Quais são os artefatos? A anotação, que é uma anotação de texto, tá? E o símbolo vai ter esse conector e ele vai ter só o cantinho pintado, assim, uma anotação de texto. E grupo. O que é grupo? É quando eu tenho elementos e eu quero mostrar que eles fazem parte de um certo conjunto, né? Geralmente usado esse artefato grupo para quando eu tenho, por exemplo, documentos lá no meu processo. Então eu tenho documentos e o símbolo é mais ou menos assim, como se fosse uma folha com a ponta dobrada. Aí eu vou ter mais de um documento aqui, ou eu vou ter um banco de dados, né? Que parece um tamborzinho assim o desenho. E aí eu quero mostrar que esses bichos estão relacionados. Aí eu faço um retângulo tracejado em volta deles, e o nome disso é grupo. Eu estou mostrando que isso aqui é um grupo. E eu vou associar eles com um elemento do processo, com um elemento ali do objeto de fluxo. Por exemplo, eu posso dizer que esse grupo de documentos e base de dados aqui, banco de dados, estão associados a essa tarefa aqui. Daí o que eu faço? Eu faço essa linha e trago e eu conecto esse grupo à tarefa. Ou seja, eu tenho um conector aqui de associação, que é esse, eu tenho uma tarefa, que é essa, e eu tenho objetos de dados, que são documentos e outras coisas, e eu tenho um banco de dados aqui. Só que eles estão, por causa desse símbolo aqui em volta, agrupados. Mostra que eles têm uma certa relação. Matou. E por causa disso, eu trago aqui o desenho que eu já usei na aula com vocês, que tem os elementos que eu estou querendo apostar que a banca vai usar. Tá? Eu peguei os elementos básicos aqui e agreguei com alguns elementos um pouquinho mais detalhados, caso a banca queira aprofundar. Se ela quiser aprofundar forte, ela pode sacanear. Aí dá uma olhada no material se tu tiver com tempo. Se não, vamos apostar nisso aqui. Bom, então olha só, esse evento. Nesse processo, o que eu tenho? Pool. Eu tenho duas pool aqui. O processo de saída de férias e o processo de registro de RH. Isso aqui são duas pools diferentes. Nessa pool de cima, eu tenho duas raias, dois
executores diferentes. Pool lane. Eu não coloquei milestone aqui. Se eu quisesse, eu poderia fazer um milestone, que era diferenciar entre, por exemplo, vamos diferenciar aqui esse processo em 2 grandes fases, ou 3 grandes fases. A fase de solicitação, aí ia ter um milestone aqui, e a fase, depois de solicitado, de fazer a viagem. Aí ia ter um milestone aqui. Então, o milestone é essa divisão aqui, ó, que representa fases, de certa forma. Então, pool, lane, poderia ter milestones, eu não coloquei, que são os marcos temporais. Evento de início, o conector aqui de fluxo de atividades, né, fluxo do processo, uma atividade, conector, gateway, uma decisão. Nesse caso aqui, um conector exclusivo, porque ou tu vai para um lado ou tu vai para o outro. Tu faz uma pergunta e decide. Ele é exclusivo, tu tem que escolher um lado, tu não vai para os dois ao mesmo tempo. Então, ou para esse, exclusividade. Se for para esse, perceba, autorizou férias? Não. Evento de fim. E aí ele explica o evento de fim. Aqui eu estou usando uma explicação, ó. Aqui eu estou usando uma anotação de texto para explicar, conectada pelo conector de associação. Tá aqui, ó. Eu tenho o conector de associação aqui e a anotação de texto. Legal. Só explicando o que acontece quando acabar, se não for autorizadas as férias. Se for autorizada, nesse caso, ele vai fazer aqui, ó, um evento intermediário. O evento intermediário ele tem dois tracinhos em volta ali. Esse evento intermediário é um evento de mensagem. E aí, mensagem, escolhe o destino, e aí um conector paralelo, porque eu vou fazer as duas ao mesmo tempo, mas eu estou somando os eventos. Eu vou fazer tudo que vem depois dele. Ou se ele for de recepção aqui, né, de convergência, eu vou aguardar tudo ser realizado para poder dar continuidade. E aí outro evento intermediário de aguardar a data, tem um reloginho ali, e por fim, viajar, e aí evento de fim. Pronto. Evento de início, evento intermediário, evento de fim. Tarefa, gateway, conector de fluxo, conector de associação. Aqui, Deixa eu pegar uma água aqui, que está irritando a garganta. Aqui, uma anotação, né, explicando alguma coisa. Também chamada de anotação de texto, né? Deixa eu limpar aqui para ficar mais claro. Legal, então está aqui o processo de cima. Perceba que eu conectei com o processo de baixo, um segundo processo aqui. Quando ele mandava a mensagem, ele tem um conector aqui de mensagem. Esse aqui, ó, esse conector aqui com uma seta tracejada é um conector de mensagem. Estava aqui, ó. Ele mostra o fluxo de mensagem. Né? Detalhe, para conectar processos diferentes, eu não posso conectar com uma linha reta, assim, ó, inteira. Não. A linha inteira só ocorre dentro de um processo. Tá? Da mesma forma, eu não posso ter tarefas assim, no meio. A tarefa tem que pertencer a um ator. Tá? E não pode isso, e não pode conectar o fluxo entre processos diferentes. Dentro das lanes, pode. Agora, processos diferentes, não. Eu conecto processos diferentes com o conector aqui de fluxo de mensagem. Aí sim. Aí o início de mensagem, por isso que tem a caixinha aqui, a correspondência. Atividade, né? Tarefa. E esse símbolo aqui, quando tiver um mais, isso aqui é um subprocesso. Então, eu estou mostrando que aqui, na verdade, não é uma tarefa única. Aqui está realizado um subprocesso chamado registrar no sistema. Que na prática, no sistema lá, se eu clicar isso, por exemplo, num BPMS, né, que é um Business Process Management Suite, num software que ajuda a gerenciar processos, se eu clicar em cima dessa caixinha aqui, ele vai expandir e vai mostrar que tem um conjunto de tarefas ali que ocorre ali dentro. Então, isso é um subprocesso. Quando tem esse mais assim, é um subprocesso, que nesse caso tem uma associação com esse grupo, olha aqui, o elemento grupo,
que está agrupando o que nesse caso? Objetos de dados, que são documentos. Então aqui, nesse desenho, eu estou mostrando o BPMN rolando. O BPMN, na prática, a minha aposta para ti na prova, uma questão desse tipo, perguntando quais são os elementos. Então tá aí. E para finalizar a nossa aula, vamos falar de indicadores de processos. E a banca, recentemente ali, cobrou os 6 E's do desempenho que estão lá no guia do governo federal do GES Pública, que são 6 categorias de indicadores divididas em 2 dimensões. Para entender isso, tem que lembrar da cadeia de valor. O que é a cadeia de valor? É o encadeamento de processos que gera valor para os usuários. E a cadeia de valor segue a mesma lógica de um processo, que é, eu tenho insumos, e aí eu vou realizar atividades sobre esses insumos para gerar resultados, outputs. O input é transformado em output. E esse output tem que gerar um impacto, um outcome. Inputs são transformados em outputs, que por sua vez geram outcomes, impactos na sociedade. Inputs são os insumos, outputs, os resultados, outcome, o impacto, que é a necessidade satisfeita do cidadão, né, satisfazer a necessidade, a qualidade e por aí vai. E aí, as 2 dimensões se encaixam aqui, em diferentes indicadores, medindo diferentes coisas nessa cadeia de valor. Os indicadores de resultado são os 3 clássicos que mais caem em prova. Esses 3 de resultado são os que mais caem em prova. Eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência é a relação entre os insumos consumidos e os resultados gerados. A eficiência está no bom uso dos recursos para atingir objetivos. Se eu sou eficiente, eu não desperdiço recursos. Essa é a ideia. Eficácia é exclusivamente o alcance de resultados. Alcancei o resultado que eu esperava, fui eficaz. Não alcancei, fui ineficaz. Eficácia é só o resultado. E efetividade é o impacto que eu gero na sociedade, a necessidade que eu satisfiz. Atingir ali o que a população esperava, né? Por exemplo, um programa de vacinação. Vamos lá, o governo vai fazer uma campanha de vacinação na população. Insumos. Tudo aquilo que eu estou usando na campanha. Pessoas, dinheiro, vacinas, materiais, né? Se eu usei bem esses recursos, eu fui eficiente. Aí, a campanha tinha um objetivo, que era vacinar 1 milhão de crianças. Vacinei 1 milhão de crianças, fui eficaz, atingi o resultado. Agora, para que eu vacino? É só para vacinar por vacinar? Não, eu vacino para imunizar, para diminuir a mortalidade infantil, para gerar benefícios gerais. Esse é o impacto. Esse é o impacto gerado. Por exemplo, agora no coronavírus, né, os insumos que eu usei nas campanhas aí de vacinação para vacinar as pessoas para reduzir a mortalidade pelo vírus. E está acontecendo, está reduzindo pra caramba a mortalidade do vírus. Aí, esse é o impacto dessa política. E aí, se a banca perguntar isso na hora da prova, olha só que bonito. Isso é uma típica questão dissertativa. Perguntar aí numa política pública a diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. Política pública, eficiência, eficácia e efetividade. Aí tu pode dizer lá, por exemplo, uma política de vacinação. Eficiência, o bom uso dos recursos dessa política de vacinação. Não desperdiçar. Eficácia, alcançar os resultados propostos, vacinar o número de pessoas esperados. Efetividade, o impacto positivo na população, reduzir a mortalidade, satisfazer a população, gerar benefícios no longo prazo. Olha que questão dissertativa maravilhosa para ti sobre políticas públicas. Vai que, esse é meu sonho, ó. Meu coração chega a bater mais forte aqui esperando que caia alguma coisa dessas para ti. Legal. E se for as dimensões de esforço? Daí, esforço é economicidade, que aí é só aqui, ó. Economicidade é só o recurso, mas o recurso financeiro. Ser econômico financeiramente. Execução.
Execução é executar bem as atividades. A execução está só aqui, ó. Execução é executar bem o processo. É só aqui, fazer bem as atividades. E excelência, perceba que excelência pega tudo. Porque excelência é algo transversal. Excelência é alcançar um nível superior de desempenho, geralmente comparativo às melhores práticas. Ser excelente é ser uma das melhores práticas. Então, é um indicador mais transversal, tá? E geralmente compara a padrões de excelência. E aí tem o prêmio da qualidade disso, o prêmio da qualidade daquilo, né? Então, esses prêmios da qualidade geralmente comparam tua organização a esses padrões de qualidade de excelência. Então, são esses indicadores. Rafael, como é que eu separo, para finalizar a aula, como é que eu separo indicador de esforço e de resultado? É uma dica bem simples, bem bizarra, mas bem simples. Os indicadores de esforço não tem F. Como assim? Esforço não tem F. Mas esforço tem F? Não, os indicadores não têm. Os indicadores de esforço são os que não têm F. Os que têm F são os indicadores de resultado. Eficiência, eficácia, efetividade. Eficiência, eficácia e efetividade são indicadores de resultado, não tem F. Um jeito bem simples aí de lembrar disso. Então, essa dica eu peguei com meu amigo Matheus, professor Matheus. Obrigado, Matheus, tá? Pela essa dica maravilhosa. Eu gosto de citar a fonte sempre. Então, indicador de esforço não tem F, são os que não tem F. Economicidade, execução e excelência. Já os indicadores de resultado tem F. Eficiência, eficácia e efetividade. E lembra dessa ordem, porque eficiência está no bom uso dos recursos, eficácia no resultado e efetividade no impacto. Matamos a charada, encerramos nossa aula de gestão de, revisão de gestão de processos, inclusive com uma dica aí para quem sabe a prova dissertativa. Então tá aí. Essa é a minha aposta, quem sabe uma questão dissertativa sobre indicadores, tá? Porque senão eles vão ter que cobrar algo aqui ó, sobre o que é um processo, e aí eu acho que fica muito teórico, né? Talvez eles perguntem ali, ó, questão dissertativa completa sobre gestão de processos para ti, antes de finalizar a aula. Vai perguntar assim, ó, a SPGG ou o governo do estado realiza processos. Legal. Defina processo. Aí tu vai lembrar desse desenho, sem desespero. Tu vai desenhar isso, mas óbvio, tu não vai colocar o desenho na dissertativa, tu só vai desenhar para lembrar. O processo, ele tem entradas, um processo ele tem entradas, processamento e saídas. Tu vai desenhar isso na prova e vai lembrar assim, ó, tá, como é que eu vou escrever isso? Processo, em geral, é definido como um conjunto de atividades que transforma insumos em produtos, que transforma entradas em saídas. Processo é uma transformação. Processar é transformar entradas e saídas. Escreve isso do jeito que tu achar melhor. Tá? Pode fazer isso agora mesmo. Assim. Processo é um conjunto de atividades que transforma entradas em saídas destinadas a um cliente. Pode escrever essa frase aí. Legal, isso é um processo. Aí se a banca quiser encher um pouquinho o saco, ela vai perguntar assim, ó, qual é a diferença entre processo e projeto? Processos são cíclicos, projetos são únicos. Ó, primeiro ponto já tem garantido. O que é um processo? Conjunto de atividades que transforma entradas em saídas para um cliente. Segundo ponto, garantido. Diferença entre processo e projeto. Processos são cíclicos, repetidos. Projetos são únicos, exclusivos. Ganhou outro ponto. Terceiro, aí ele vai te perguntar, aqui, num processo executado pela SPGG, explique aí os aspectos relacionados à eficiência, eficácia e efetividade desse processo. Aí tu vai dizer, eficiência remete ao bom uso dos recursos para alcançar os resultados. Ser eficiente é não desperdiçar recursos. Eficácia é uma medida do alcance de resultados, alcançar os resultados esperados. Ah, dê um exemplo. A banca pode perguntar isso. Campanha de vacinação, todo mundo vai escrever o mesmo. Campanha de vacinação.
Ser eficiente é não desperdiçar recursos dessa campanha, em termos de materiais, dinheiro, pessoas. Eficácia é vacinar a quantidade esperada, é alcançar os objetivos. E efetividade é gerar benefícios, impactos positivos na sociedade, reduzir a mortalidade das pessoas e por aí vai. Pronto. Te dei de presente aí a questão dissertativa da tua prova. Fechou? Grande abraço, então. Nos vemos aí no próximo assunto de revisão, que eu acho que eu vou falar aí sobre planejamento estratégico. Ainda estou definindo qual vai ser o próximo, mas provavelmente planejamento estratégico. Vamos embora, que hoje é o dia de revisar, é o dia aí, ó, de alinhar os pensamentos para prova. Esse nosso pré-prova completíssimo que eu estou dando para vocês. Beijo, já nos vemos aí na próxima revisão.